Você sabia que é possível continuar indo à igreja, continuar orando, continuar falando de Deus e ainda assim já não ter mais a presença viva do Espírito Santo conduzindo a sua vida? Isso não acontece de forma repentina e nem com sinais visíveis aos nossos olhos. A ausência do Espírito Santo começa de maneira silenciosa e sobrenatural, quase imperceptível, enquanto sua rotina espiritual continua funcionando por fora. Ela está vazia por dentro. Esse é um dos estados mais perigosos de toda a nossa vida cristã, porque você não percebe que o que te ligava a Deus já se afastou. E hoje, vou te mostrar o que acontece com você quando o Espírito Santo se afasta da sua vida. Mas antes, se você deseja ter a presença do Espírito em sua vida, comente: eu quero sentir o Espírito Santo. Isso não é qualquer coisa. Isso é uma declaração de que você quer proximidade com o Espírito de Deus. Para começar, a Bíblia mostra que o afastamento do Espírito Santo já aconteceu antes e continua acontecendo ainda hoje. A primeira evidência da ausência do Espírito Santo não é o pecado escandaloso, mas a perda da sensibilidade espiritual. A pessoa ainda ouve a palavra, mas ela já não confronta. Ainda canta louvores, mas já não se quebranta. Ainda ora, mas as orações se tornam repetitivas, mecânicas e sem vida. Sansão é o exemplo mais claro disso. O texto de Juízes, capítulo 16, afirma que ele se levantou como das outras vezes, achando que tudo continuava igual, mas não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Esse versículo é um alerta direto para todos que acham que a presença de Deus é automática. O Espírito Santo não se afasta de uma vez. Ele é entristecido aos poucos. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz claramente para não apagar o Espírito. Paulo não escreve isso para incrédulos, mas para a igreja. Isso mostra que é possível apagar a ação do Espírito mesmo permanecendo no ambiente religioso. Pequenas concessões, pecados tolerados, falta de arrependimento genuíno e a substituição da intimidade por hábito criam um afastamento progressivo. Quando o Espírito Santo se afasta, a consciência vai se tornando cauterizada. Aquilo que antes causava dor agora é tratado como normal. A pessoa começa a justificar atitudes, relativizar o pecado e adaptar a palavra à própria conveniência. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21, afirma que o Espírito guia pelo caminho correto. Quando essa voz deixa de ser ouvida, a pessoa continua andando, mas já não sabe se está no caminho certo. Estudiosos afirmam que o maior engano espiritual é confundir atividade religiosa com vida espiritual. A presença do Espírito Santo não se manifesta apenas em dons visíveis, mas em transformação interior, arrependimento constante e fome pela santidade. Quando isso desaparece, a fé se torna apenas um discurso. Esse é o momento de alerta, porque a ausência do Espírito não gera vazio imediato, gera autossuficiência. A pessoa passa a confiar mais em sua experiência passada do que na dependência diária de Deus. Apocalipse capítulo 3 descreve a igreja de Laodiceia exatamente assim: ativa, estruturada, confiante, mas espiritualmente miserável e cega. Você já ouviu falar de alguém que ainda escuta a voz de Deus, mas já não obedece como antes? Esse também é um dos estágios mais graves do afastamento do Espírito Santo, porque não é silêncio total, é resistência. Deus continua falando, a palavra continua sendo anunciada, o Espírito continua chamando ao arrependimento, mas o coração já não responde com prontidão. E quando a resposta não vem, o coração começa a se endurecer. A Bíblia mostra esse processo de forma clara na vida do rei Saul. Em 1 Samuel capítulo 15, o profeta Samuel declara que obedecer é melhor do que sacrificar. Saul ainda oferecia sacrifícios, ainda falava em nome de Deus, ainda liderava o povo, mas já não obedecia plenamente. Esse é o ponto onde muitos se perdem. A aparência espiritual permanece, mas a submissão ao Espírito se enfraquece. Quando o Espírito Santo se afasta, a disciplina espiritual perde importância. O tempo com Deus é reduzido, a palavra deixa de ser prioridade
e a oração se torna algo feito apenas em momentos de necessidade. Não é que a pessoa abandone tudo de uma vez, ela apenas vai adiando, substituindo e negociando. Hebreus capítulo 3 alerta que o coração não deve ser endurecido quando se ouve a voz de Deus. O endurecimento acontece exatamente quando se ouve, mas não se responde. Teólogos afirmavam que o maior perigo da fé cristã não é a perseguição externa, mas a acomodação interna. Quando o Espírito Santo já não governa, a fé passa a ser moldada pela conveniência. A pessoa começa a escolher quais partes da Bíblia aceita e quais ignora. Isso é extremamente perigoso, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como afirma o Evangelho de João, capítulo 16. Outro sinal claro da ausência do Espírito é a perda do temor de Deus. O temor não é medo, é reverência, é consciência da santidade divina. Quando o Espírito se afasta, Deus deixa de ser centro e passa a ser apenas recurso. O nome de Deus é citado, mas sua vontade já não é buscada. Provérbios capítulo 1, versículo 7, declara que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem esse princípio, toda decisão espiritual começa a falhar. A consciência espiritual começa a se adaptar ao erro. Aquilo que antes gerava arrependimento, agora gera justificativa. O pecado deixa de ser confessado e passa a ser explicado. Romanos capítulo 2 afirma que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, mas quando essa bondade é desprezada, o coração se torna insensível. Esse é um estágio silencioso, mas profundamente destrutivo. Muitos ainda sentem um incômodo interior, um vazio que não sabem explicar. Esse incômodo é a última resistência do Espírito chamando ao retorno. Apocalipse capítulo 3 revela um Cristo que bate à porta, não de incrédulos, mas da igreja. Ele bate porque ainda há tempo. Enquanto o coração ainda sente, ainda há esperança. Já ouviu falar de um momento em que Deus se cala, não porque deixou de amar, mas porque a voz do Espírito foi rejeitada vezes demais? Esse é um dos temas mais solenes de toda a Escritura. O silêncio de Deus não é ausência de poder, é consequência de resistência contínua. Quando o Espírito Santo se afasta, o céu não se fecha de uma vez. Primeiro, a direção se torna confusa. Depois, as respostas se tornam raras. Por fim, o silêncio se instala. E quando isso acontece, a pessoa ainda pode estar ativa, ainda pode falar de fé, ainda pode se considerar espiritual, mas já não caminha sob a condução viva do Espírito. Quando o Espírito Santo se afasta, a palavra de Deus deixa de produzir impacto profundo. O texto ainda é lido, mas não gera transformação. O sermão ainda é ouvido, mas não gera arrependimento. O coração se acostuma com verdades eternas, sem permitir que elas mudem atitudes. O profeta Amós, no capítulo 8, versículos 11 e 12, declara que chegaria um tempo de fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. Essa fome não acontece porque Deus deixou de falar, mas porque o povo deixou de ouvir com obediência. A Bíblia apresenta Saul mais uma vez como um retrato trágico desse estágio. Em 1 Samuel capítulo 28, versículos 6 e 7, está escrito que Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas. O silêncio de Deus levou Saul a buscar aquilo que Deus havia condenado. Quando o Espírito se afasta, a pessoa começa a procurar direção em lugares errados. Isso é extremamente perigoso, porque abre espaço para engano espiritual. Teólogos e estudiosos bíblicos afirmam que o julgamento mais severo de Deus nem sempre é a disciplina visível, mas o abandono progressivo da consciência. Quando Deus permite que a pessoa siga seus próprios caminhos sem correção, isso não é liberdade, é juízo. Romanos capítulo 1, versículos 24, mostra Deus entregando o homem aos seus próprios desejos, como consequência da rejeição contínua da verdade. Outro sinal profundo da ausência do Espírito Santo é a perda da convicção de pecado. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, declara que o Espírito Santo convence do pecado,
da justiça e do juízo. Quando essa convicção desaparece, o erro deixa de ser combatido. A pessoa começa a conviver com aquilo que antes rejeitava. O que antes causava dor espiritual agora é tratado como parte da vida normal. Nesse estágio, a oração muda completamente. Ela deixa de ser um diálogo sincero e passa a ser um monólogo repetitivo. A pessoa ora, mas não espera a resposta. Ora, mas já não escuta. Ora, mas não se submete. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, explica que o braço do Senhor não está encolhido para salvar, nem seu ouvido fechado para ouvir, mas o pecado faz separação. Essa separação não começa com grandes quedas, mas com pequenas desobediências ignoradas. O Espírito Santo é o selo da salvação, como ensina Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando ele se afasta em sua atuação sensível, a segurança espiritual começa a ser substituída por ansiedade, medo e confusão. A pessoa perde a paz, mas não entende o motivo. Tenta preencher o vazio com atividades, reconhecimento, ministério ou até religiosidade intensa, mas nada resolve. Porque não é falta de ocupação, é falta de presença. Estudiosos explicam que o reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente governada pelo Espírito. Quando o Espírito não governa, o reino deixa de ser vivido, mesmo que seja pregado. Isso gera cristãos informados, mas não transformados. Pessoas que sabem versículos, mas não vivem a palavra. Outro efeito devastador da ausência do Espírito Santo é a distorção da imagem de Deus. Deus deixa de ser Pai e passa a ser apenas um conceito. A intimidade desaparece. A oração deixa de ser relacionamento e passa a ser obrigação. Romanos capítulo 8, versículo 15, afirma que o Espírito nos faz clamar Abba, Pai. Quando esse clamor some, a fé se torna fria e distante. Esse é um ponto de extremo alerta, porque enquanto ainda há inquietação interior, ainda há chance de retorno. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, afirma que Deus se deixa achar quando é buscado de todo o coração. O problema é que muitos buscam a Deus apenas para resolver problemas, não para se render. O Espírito Santo não se manifesta plenamente onde não há entrega. Sabia que o estágio mais perigoso da vida espiritual não é quando a pessoa sente que Deus se afastou, mas quando ela continua vivendo normalmente, sem perceber que a presença do Espírito Santo já não governa mais suas decisões? Esse é o ponto final do afastamento espiritual. Não há dor, não há conflito interno, não há inquietação. Tudo parece funcionar, e exatamente por isso, esse estágio é o mais assustador de todos. A Bíblia mostra que existe um momento em que Deus permite que a pessoa continue caminhando sem intervenção direta. Não porque ele concorda, mas porque a resistência se tornou constante. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 17, registra uma das frases mais fortes das Escrituras. Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Esse deixa-o não é abandono emocional, é juízo espiritual. É Deus respeitando a escolha de um coração que não quis mais ser governado pelo Espírito. Quando o Espírito Santo se afasta nesse nível, a fé se torna puramente intelectual. A pessoa conhece conceitos, doutrinas, argumentos e até defende a Bíblia, mas já não vive uma fé viva. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Sem o Espírito, a palavra deixa de gerar vida e passa a ser apenas conhecimento. Nesse estágio final, o pecado já não incomoda. A pessoa não sente necessidade urgente de arrependimento. O coração se torna insensível. Paulo descreve isso em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19, dizendo que o entendimento se obscurece e a sensibilidade espiritual se perde. Isso não acontece da noite para o dia. É o resultado de um processo longo de negligência espiritual. O mais sério é que Deus continua sendo citado, mas já não é consultado. As decisões são tomadas primeiro e depois apresentadas a Deus apenas para aprovação. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 ensinam a confiar no Senhor de todo o coração
e não se apoiar no próprio entendimento. Quando o Espírito Santo não governa mais, esse princípio é invertido. Estudiosos alertavam que o maior perigo da igreja moderna é aprender a funcionar sem a presença manifesta de Deus. Programações continuam, discursos continuam, atividades continuam, mas a glória de Deus já não é percebida. Isso aconteceu no templo descrito por Ezequiel, capítulo 10, quando a glória do Senhor se retirou gradualmente, e o povo só percebeu depois que tudo já estava vazio. Mas aqui está a revelação mais poderosa de todas, e ela precisa ser ouvida com atenção. Enquanto ainda há vida, ainda há caminho de volta. O Espírito Santo pode ser entristecido, apagado e resistido, mas ele também pode ser buscado novamente com arrependimento genuíno. O Salmo 51, versículo 11, registra o clamor de Davi: "Não retires de mim o teu Espírito Santo." Esse clamor não vem de um homem perfeito, mas de um homem quebrantado. Deus não rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Isaías capítulo 57, versículo 15, afirma que o Senhor habita com o quebrantado e humilde de espírito, para vivificar o coração dos contritos. A restauração começa quando a pessoa para de justificar e começa a confessar. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, ensina que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado quando andamos na luz. Trazer o Espírito Santo de volta ao centro não exige rituais complexos, mas exige rendição total. Exige abandonar pecados tolerados, restaurar o tempo com Deus, voltar à palavra com temor e permitir que o Espírito governe novamente cada área da vida. Romanos capítulo 8, versículo 14, afirma que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários com fé e convicção: "Eu sou filho de Deus." Essa declaração é um passo público de alinhamento espiritual. Hoje é dia de decisão. Não adie, não negocie, não resista mais. Se o coração ainda sente, é porque o Espírito ainda chama. Receba Jesus como Salvador. Reconheça-o como Senhor da sua vida e entregue tudo a Ele. Procure uma igreja perto da sua casa, congregue, caminhe em comunhão e permita que o Espírito Santo volte a governar sua história. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe este conteúdo e continue aprendendo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém.